Chando ao pé do braseiro, conto causos e amedota, e o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota, e pra cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota. Muito bem, meus aluninhos, meus amados, minhas amadas. Vamos terminar a segunda parte de história. Nós tínhamos interrompido o processo porque o professor está aprendendo, tá? Deu cheia a memória aqui e teve que parar o processo. E agora a gente vai concluir, então a gente vai falar da última partezinha que ficou para trás. É a Revolução de 1917, e em si a Revolução mesmo, né? Todos aqueles fatores que estavam contribuindo para enfraquecer o governo do Nicolau II fizeram com que ele caísse do trono. Beleza, caiu do trono. E agora, quem vai assumir o poder? Então, nós vamos ter duas revoluções. A Revolução Socialista e a Revolução Burguesa. A Revolução Socialista, ela vai ocorrer em outubro, né, de 1917. E a Revolução Burguesa vai acontecer em fevereiro de 1917. O que vai ser a Revolução Burguesa? Tá? Ela vai formar um partido, tá? Partido Democrático Burguesa, a República Democrata Burguesa, ou um governo provisório, tá? Liderado por um cara chamado Príncipe Lvov, não é assim, não sei se pronuncia correto, e o burguês Kerensky. Esses dois caras vão ser o líder desse governo aí. Lembrando que eles são da classe do lado dos mencheviques. Mencheviques era a maioria, tá? Naquele partido único que existia, eles se dividiram e ficou os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques era a maioria, então eles vão governar com uma força muito grande. Porém, não vai conseguir fazer um governo muito adequado, tá? Vão enfrentar várias dificuldades, entre elas o caos se instala no país, tá? Os camponeses, que formavam 85% da população russa, ocuparam as terras que antes eram dos grandes proprietários de terra, certo? E aí vai acontecer um problema. O governo estabeleceu o racionamento dos alimentos, e a ração diária era de apenas, tá? Quem come bem aí durante a quarentena, está comendo muito bem? Apenas 225 gramas. Imagina, você passar o dia inteiro com 225 gramas de alimento. É muito pouco, né, gente? Isso dá quase nada. Algumas bolachas aí, se foi o pacotinho, tá? Enfim, era o que eles tinham para comer. Um inverno muito longo, teve muita escassez de alimento, então tudo isso aconteceu com problemas. Enfim, o governo não se sustentou. Ele acabou caindo. Nesse período, vai assumir um outro cara chamado Lenin. Lenin, lembra, ele era do lado dos... Qual? Bolcheviques. Muito bem. Era a minoria bolcheviques, tá? Esse cara aí chamado Lenin, ele lançou algumas ideias chamadas Teses de Abril, cujo lema dele era pão, paz e terra. Pão, paz e terra, tá? Nelas, ele pregava a necessidade da Rússia sair da guerra, não tinha sentido aquela guerra para eles, tá? Por quê? Porque era uma guerra que estava acontecendo no outro lado das suas fronteiras, eles julgavam, quem julgava, né? Os aristocratas julgavam que aquilo não era importante e, claro, o rei julgou que aquilo era importante porque ele precisava ter uma saída para o sul. Enfim, não se divergir nessa parte e eles querem sair da guerra para resolver a questão interna e urgente do país. Então, para isso acontecer, primeiro sai da guerra, depois resolve a questão de terra para todos e resolve a situação da alimentação para todos, que a ração já não dava mais conta, né? E aí vão tentar aplicar um grande programa de reforma agrária. Essa palavrinha sempre vai soar como um fantasma na cabeça de muitos capitalistas, né, pessoal? Para o capitalismo, a reforma agrária ela é vista como um fantasma, porque você vai dividir terras que você já conquistou de forma honesta e vai ter que redistribuir de uma forma que você não vai gostar. É lógico, sempre assim. Quem tem não quer repartir com quem não tem. E quem não tem quer pegar de quem tem um pouco ou tem mais, né? Então, assim, Lenin assume o poder
e vão tentar fazer um governo mais voltado para as pessoas trabalhadoras, os trabalhadores do campo, da fábrica, aqueles grandes funcionários que trabalhavam nas fábricas da Rússia. Ainda é chamado de Rússia, tá? Depois da Revolução que vai vir chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Bom, as tensões na Rússia ocasionaram um novo processo revolucionário realizado em outubro de 1917. E os bolcheviques tomaram o poder praticamente sem resistência do lado dos mencheviques, aquele do governo provisório. Assumiram o controle das estradas, dos portos, telecomunicações, dos estabelecimentos bancários, administrativos. Olha o tamanho da coisa que eles estavam controlando. Tá? Percebam isso, gente. O governo controla tudo agora. A população apenas vai seguir ordens do governo. Tá? Esse é um sistema que o capitalismo não defende nunca e vai sempre divergir nessa ideia de que as pessoas têm que ser por conta própria, se virar pela... Aquela história de Adam Smith, né? A lei da oferta e da procura, né? Quanto mais pessoas estão procurando uma mercadoria, mais cara ela vai ficar. Muito bem. E a Revolução de Outubro e a Revolução Socialista iniciou então uma nova fase na história da Rússia, pois rompeu com definitivo aqueles traços absolutistas do rei Nicolau, né? E aquele sistema feudal, antigo, arcaico, defasado, depassado, que já tinha sido extinto lá na Itália em 1600, né? Quando houve o renascimento comercial, o renascimento urbano já tinha acabado. E a Rússia ainda permanecia nesse sistema arcaico e atrasado, tá bom? Muito bem. O título da nobreza foram extintos, então aqueles caras que viviam nas costas do rei, não existe mais. Houve a separação do Estado e a Igreja. O cristianismo ortodoxo era a religião oficial no Estado durante o governo do czar. E foi estabelecida a liberdade de imprensa. Então agora as pessoas podiam fazer jornais, divulgar notícias e tudo mais. E o interessante, as greves poderiam acontecer. Como era uma classe de trabalhadores, né? É justo que os trabalhadores também se manifestem. E é justo que isso aconteça, porque as pessoas se manifestando, elas vão melhorar as condições de trabalho e de vida deles, né? Sem luta de causa não vai conseguir nada, né? Haja vista que as pessoas que ficam tranquilizadas, de braço cruzado, não cai nada do céu. Como o professor sempre fala, a não ser que caia um meteorito, a não ser que caia uma turbina de avião ou chuva de granizo. Do contrário, dinheiro não cai do céu. Ok? Outra reivindicação atendida foi a saída do oficial da Rússia da guerra. A guerra, então, não fazia mais parte da União Soviética agora, ou antigamente chamada de Rússia, não era mais pertencente a eles. Para isso, a Rússia teve que assinar um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918. Tratado de Brest-Litovsk. Agora o professor pronunciou bem. É russo, gente. Se enrola um pouco aqui. Quando ele assina esse tratado, a Rússia se compromete a não mais lutar por qualquer coisa que venha a acontecer depois da guerra, que sejam alguns benefícios que vão acontecer quando a Alemanha for derrotada lá, né? Território, algumas questões estratégicas, a Rússia abriu mão de tudo isso. Por que abriu mão? Porque ela tinha que resolver os problemas internos, tá? Então, assim, pessoal, essa parte nós completamos. Na videoaula que nós vamos fazer a live, a gente vai tirar as dúvidas sobre esse conteúdo aqui, se o professor não explicou direitinho, fazer algumas correções que eu falei, que talvez seja equívoca, tá? Na videoaula a gente vai fazer na live aqui amanhã. A gente vai fazer os exercícios, vai dar como tarefa os exercícios, mas ainda não, eu vou falar com vocês certinho o que vocês vão fazer. A princípio tem só esse aqui da página 39 e depois da página 40, tá bom? Então fica assim, beleza? Vou encerrando por aqui com uma musiquinha bem gostosa e animada. Beijo para todo mundo. Até a próxima.